Nesse instante eu tenho que treinar, tá? Vou fazer aqui meu café da manhã e já eu vou ter que já fazer o pré-treino. E aí eu vou treinar, mas é basicamente isso. Seja muito bem-vindo ao vídeo, né? Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Vamos lá, que eu quero trocar uma ideia com vocês sobre algo aqui. Eu tava lembrando de uma coisa, né? Cara, a água, tipo, um rio, por exemplo, que não tem entrada e saída de água, esse rio acaba se tornando uma represa, certo? O rio acaba se tornando uma represa. Então, o que acontece, mano? E a água, quanto menos movimento ela tem, a tendência é que menos oxigênio também ela tenha. Eu tô te dando esses exemplos para você ter uma noção de que, cara, hoje o mundo que a gente vive, hoje a natureza, tudo ao nosso redor tem que estar em movimento, mano. E por que que muitos seres humanos tendem a querer ficar parado? Por que que muitos seres humanos tendem a querer ficar isolados? Não. Nós somos seres, primeiro, sociáveis, nós somos seres também... nosso corpo, ele precisa de movimento, mano. Nosso corpo, ele precisa. Não é algo que, eu quero, ou eu não quero. Quero fazer, não quero fazer. Quero agir, não quero agir. Quero me movimentar, não quero... Cara, é uma necessidade básica. Assim como beber água é uma necessidade básica. Assim como se alimentar é uma necessidade básica. Exercício, atividade física são necessidades básicas do ser humano, mano. Porque o nosso corpo tem que estar em movimento. Se a nossa mente não tiver em movimento, não tiver funcionando, ela vai parar. Se o nosso coração não tiver em movimento, não tiver funcionando, não tiver batendo, a gente vai morrer. Então assim, mano, percebe que até quando a gente está dormindo, o nosso corpo ele tá trabalhando, nosso corpo ele tá em movimento, nosso coração tá batendo, mesmo que em uma velocidade mais baixa, né? Mas o nosso corpo, ele ainda tá trabalhando. E ele tá trabalhando o tempo todo para, por exemplo, desintoxicar, certo? Tirar toxinas do nosso corpo, limpar o nosso corpo, enfim. Então, assim, até quando a gente tá dormindo, o nosso corpo, ele trabalha. E a grande questão, mano, é que a gente tem que estar sempre em movimento, tá ligado? Pô, eu sempre lembro desse exemplo, mano. Esse exemplo é muito engraçado. Apareceu pra mim, acho que foi no Instagram, um vídeo de um cara, mano. De um cara que... normalmente a gente vê vídeos motivacionais, né? Da galera falando... vai treinar, não sei o que, vai fazer exercício e tal. Esse cara foi justamente o oposto, tá ligado? Ele trouxe tipo assim... como se fossem os malefícios de fazer exercício, os malefícios de... Porra, foi um vídeo muito engraçado, mano. O mais engraçado, na verdade, nem foi o vídeo, foi tipo assim, os comentários, a galera falando, né? Inimigo do esforço, inimigo do... tipo, aliado da preguiça, tá ligado? E aí, mano, eu lembrei desse exemplo agora, porque justamente, mano, muita gente tem essa tendência a querer descansar o tempo todo, mas eu não sei se você já percebeu, parece que quanto mais você descansa, mais cansado você fica. Por que que isso acontece? Porque o seu corpo, mano, não foi feito para ficar descansando o tempo todo. O seu corpo foi feito para entrar em movimento, para agir, para fazer, pra tá sempre agindo, tá ligado? O seu corpo não é para ficar parado, entende? O seu corpo, ele foi feito para agir, o seu corpo, ele foi feito para se movimentar. E é isso que você precisa fazer. Quando você começar a fazer exercício, ou se você já faz, você vai entender o que eu tô falando. Mas quando você começar a fazer exercício, você vai perceber que ao invés de você ficar mais cansado, você vai ficar mais disposto. Por quê? Porque o seu corpo foi feito para isso, para se movimentar, entende? Seu corpo não foi feito para ficar parado, seu corpo não foi feito para... Não, mano, seu corpo foi feito para se movimentar. Coloquei aqui uma maçã, certo? Uma maçã, uma manga e espremi uma laranja aqui dentro.
Não sei, eu acho que não vai ser o suficiente isso aqui, mano. Vou cortar uma pera também aí dentro, porque é um carboidrato de rápida absorção, esses componentes aqui, né? É das frutas, e aí vai me dar energia pra eu fazer o treino agora. E é isso, mano. É algo saudável também, fruta, né? Então, basicamente é isso. Aí eu vou colocar um whey protein ali também, pra poder adicionar um pouco mais de proteína. E o whey também tem carboidrato, então vai ser positivo. Então assim, mano, você precisa estar se movimentando, tá ligado? Você precisa estar fazendo, você precisa estar realizando coisas o tempo todo. Eu não digo nem o tempo todo, sabe? Mas você precisa ter pelo menos um projeto a qual você consiga dedicar o seu tempo, sabe? Ao invés de você ficar só assistindo Netflix, ficar só assistindo coisas idiotas, besteiras, sabe? Você precisa dedicar o seu tempo, você precisa dedicar o seu esforço, a sua energia para coisas que, cara, vai te auxiliar, entende? Então, por exemplo, ir numa academia, ir correr, praticar boxe, Muay Thai, ler um livro, entende? Até ler um livro, mano, é tipo assim, digamos que é um movimento. É um movimento, digamos que mental, certo? É um movimento, digamos que mental. 5 gramas de creatina, mais ou menos. É um movimento mental, você precisa movimentar a sua mente, adquirindo conhecimento, lendo livros, assistindo documentários, enfim, estudando um curso, alguma coisa. Você precisa movimentar a sua mente. Você precisa movimentar seu corpo, fazendo exercício físico, correndo, fazendo caminhada, alguma coisa, mano. Alguma coisa você tem que fazer, entendeu? Só que você tem que movimentar, o seu corpo, você tem que movimentar a sua mente, você tem que movimentar todas as áreas da sua vida, mano. Porque a vida só funciona em movimento. Se você não se movimenta, a vida não funciona, mano. A vida é movimento, entende? Quando você entender isso, aí você vai começar a perceber porque as coisas na sua vida não andavam, porque você simplesmente não entrava em movimento. Você simplesmente ficava parado. Ou sempre que podia, dava um jeitinho de parar, entende? Então assim, queria trocar essa ideia com vocês. Agora eu vou bater aqui esse whey com as frutas e as coisas. Vou tomar, depois tem pré-treino, e aí vem o treino e o dia só tá começando, hein? Bora que bora. Tamo junto.